todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Eu sou Natália Lara, economista e pesquisadora do IES e seguirei com vocês hoje. Recentemente, divulgamos em nossos canais a versão atualizada da VCMH-IES, o indicador de variação dos custos médicos hospitalares, o qual foi de 23% no período de 12 meses, encerrados em março de 2022, antes os 12 meses encerrados em março de 2021. Mas o que significa isso? O que é a VCMH na prática? Como é apurada e qual é a sua importância? Essas são justamente as questões que vamos abordar no episódio de hoje. Antes de começarmos, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta e, se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Bom, vamos ao nosso tema. A variação de custos médicos hospitalares representa o comportamento do custo per capita pago pelas operadoras pela utilização dos serviços de assistência à saúde dos seus beneficiários. O índice é calculado com base em dados de 2 períodos consecutivos de 12 meses cada. Por exemplo, a VCMH de março de 2022, essa última apurada divulgada pelo IES de 23%, aponta a variação do custo médico hospitalar de abril de 2021 a março de 2022, comparando com o custo médico hospitalar de abril de 2020 a março de 2021. A VCMH é calculada a partir de uma metodologia internacional, sempre apurada a partir da composição da carteira de beneficiários. Por isso, no caso da VCMH-IES, o índice é uma média ponderada por padrão de plano individual, os quais são básico, intermediário, superior e executivo. Dentro da composição de uma carteira específica de planos individuais, o que possibilita a mensuração mais exata da variação do custo médico hospitalar. Assim, é possível mensurar o comportamento dessa carteira para que exista uma referência sobre como foi a variação dos custos dos planos individuais. Exatamente aqueles que, por força da lei, têm o reajuste anual definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Mas por que calcular a VCMH? Bom, essa variação é um dos mais importantes indicadores do mercado de saúde suplementar para a definição de um reajuste de mensalidade, seja qual for o perfil da carteira do plano de saúde e do tipo de contrato, usa-se a VCMH. O conceito serve, portanto, para se apurar o reajuste do contrato de uma empresa que concede o benefício do plano de saúde para seus funcionários. No caso dos reajustes dos planos individuais, como eu disse previsto em lei, a ANS usa uma metodologia própria para apurar a variação de custos e definir o índice a ser aplicado sobre as mensalidades. A VCMH-IES é conhecida pelo setor há mais de uma década como um indicador de referência para se ter mais ou menos uma expectativa de como o órgão regulador deverá definir o reajuste a ser aplicado sobre as mensalidades dos planos individuais para os próximos 12 meses. Reforço, então, que não é um índice oficial e nem tem a mesma metodologia aplicada pela ANS, mas é o mais importante benchmark usado pelo setor de saúde suplementar. Portanto, a VCMH-IES é um dos fatores que embasam a expectativa sobre o reajuste anual dos planos individuais e serve como uma referência, uma informação a mais para orientar as negociações do reajuste dos demais planos, baseados em contratos bilaterais, os chamados contratos coletivos empresariais e por adesão. Portanto, acompanhar a VCMH nos ajuda a antever para onde caminham os valores dos reajustes e nos dá uma noção inicial para a negociação nas contratações coletivas. Claro, as negociações coletivas se pautam na relação entre as partes, ou seja, a operadora e o contratante, e também na VCMH apurada nas carteiras desses contratos. Mas a VCMH-IES serve como um parâmetro para alinhar as expectativas. Além disso,
nos permite avaliar e saber se os custos assistenciais no setor estão ficando mais caros ou mais baratos. Vamos entender o porquê dessa diferenciação. Para compreendermos melhor a VCMH, é importante conhecermos primeiramente a base de comparação para o seu cálculo, o custo médico hospitalar, o CMH da sigla VCMH. O CMH é determinado pelas despesas médicas hospitalares de um grupo de beneficiários de plano de saúde durante um determinado período. Ou seja, ele reflete o quanto custa, em média, prover aos beneficiários os serviços de assistência à saúde cobertos pelos planos. Estamos falando aqui sobre a apuração de valores baseado em pagamento das contas médicas, ok? É imprescindível ressaltar, então, que, para que a variação de beneficiários não influa em um aumento do CMH, o cálculo leva em consideração o custo por beneficiário, ou seja, per capita. Além disso, para se manter fiel à realidade, o cálculo também considera apenas as pessoas que já cumpriram a carência. Portanto, o valor do CMH resulta da multiplicação do preço do serviço pela quantidade de vezes que foram utilizados. E esse total é dividido pela quantidade de beneficiários que de fato utilizaram o plano. De novo, reforçando, tudo se baseia a partir do pagamento efetivado nas contas hospitalares. Então, quanto mais se utiliza o serviço, maior é a possibilidade do aumento das despesas per capita na saúde suplementar. E é aí que a VCMH se diferencia da inflação medida do IPCA. O IPCA, assim como qualquer índice de inflação, calcula a variação de preços para o mesmo produto em dois momentos diferentes. Não leva em consideração quantas vezes os consumidores compraram o produto. Portanto, se, por exemplo, o café subiu 10% no preço, o que oscilou foi o preço dele. Nesse caso, por exemplo, subiu de R$ 1 para R$ 1,10. Mas não apura quantas pessoas gastaram a mais consumindo café. Por exemplo, se a pessoa, por conta do preço mais barato, antes tomava 3 cafés por dia e passou a consumir um devido ao aumento de preço, ela pagou mais por café, mas teve um gasto total menor, pois deixou de consumir 3 para consumir 1. O IPCA não olha isso, ele só informa que o café subiu de R$ 1 para R$ 1,10. Já a VCMH compara 2 períodos e leva em consideração, além do preço dos serviços oferecidos, a frequência que eles foram utilizados, como se fosse a quantidade de cafés consumidos, usando a mesma analogia anterior. Isso explica também o motivo da VCMH geralmente ser maior que a inflação medida no período. Como mencionei, a última VCMH apurada pelo IES, referente à comparação dos períodos de 12 meses, encerrados em março de 2022 e março de 2021, foi de 23%, e a inflação fechou aquele mês em 11%. Esse comportamento se repete também no mundo. A VCMH também é calculada em outros países. E caso vocês tenham interesse em saber mais sobre esse comportamento, o IES tem um estudo que compara a VCMH do Brasil com a de outros locais do mundo. O texto para a discussão 69 está disponível no site do IES, para download gratuitamente. Acesse www.iess.org.br. Clique na aba Biblioteca e depois TDs e Estudos. No site do IES, vocês também conseguem acompanhar a variação da VCMH que é divulgada pelo Instituto. Lá também disponibilizamos os estudos periódicos com os índices e uma cartilha que ajuda a entender este complexo índice. Acesse www.ies.org.br. Clique na aba VCMH-IES e navegue pelos conteúdos sobre o tema. Espero que essa conceituação tenha ficado clara. Se tiver dúvidas, mande pelo site do IES ou também pelas nossas redes sociais. Estamos chegando ao fim de mais um episódio dessa terceira temporada do IES Cast.
Gostaria de agradecer a audiência de todos. Antes de ir, peço que não se esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e ativar as notificações, caso esteja nos acompanhando pelo YouTube. Mas, se estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, siga o YesCast. Assim, você fica sabendo sempre que um episódio novo for ao ar. Encerro, então, por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.